Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula de história de Pernambuco aqui no nosso canal. E nessa aula de hoje vamos falar sobre o quê? Guerra dos Mascates. Eu vou trazer um âmbito mais geral para irmos afunilando e até chegarmos finalmente na Guerra dos Mascates, beleza? Vem comigo, com fé em Deus, nós vamos conseguir entender de uma maneira bem ampla o que é que foi a Guerra dos Mascates e o porquê. Antes disso, queria relembrar, se você está acompanhando pelo Instagram, tá tendo esse encontro no Google Meet. Se você está acompanhando em qualquer rede social, cara, dá uma moral lá no canal do YouTube. É onde estão saindo todas as gravações. Então, se você começou a acompanhar agora, dá uma olhada lá no Instagram, que eu já tive acho que foram mais, 6 aulas, 7, não sei. Foi alguma coisa. Mas todos os encontros anteriores estão sendo gravados e estão sendo colocados lá no Google, lá no YouTube. Então você tem todas as gravações para que você anote, para que você pause, enfim, para que você vá fazendo da sua maneira. Lá no meu canal do YouTube, vocês podem acessar pelo link da bio ou falando comigo pelo WhatsApp, tá no grupo do WhatsApp também, beleza? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação de todos os temas que nós já abordamos até agora. Falamos sobre a ocupação e colonização do atual estado de Pernambuco, né, que era como era, né, ocupação e colonização, falando sobre as capitanias hereditárias, falamos sobre Duarte Coelho, e o primeiro contato dos europeus com os nativos. Depois nós falamos sobre a formação de Olinda e Recife. Deixa eu até pegar o edital aqui para que eu vá me baseando. Falando sobre a importância do açúcar para a economia local, falamos sobre o engenho, de como ele é estabelecido. Depois falamos sobre a formação de Olinda e Recife. E agora falamos na última aula. Pronto, na última aula nós paramos falando sobre a presença holandesa na segunda-feira. E na terça-feira nós falamos sobre o governo de Maurício Nassau e a insurreição pernambucana. Todos esses vídeos, se você quiser ver, tá lá no meu canal no YouTube, beleza? Então nós já batemos sobre o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, tópico 4 e começamos a falar agora sobre os movimentos emancipacionistas e de movimentos de resistências. Beleza? Tranquilinho quanto a isso? Se você quiser novamente ver todos esses vídeos, vão estar lá no canal. Vamos lá. Vem aqui para o slide, para nós irmos falando aqui a respeito desses temas. Deixa eu pegar aqui minha caneta, que eu tô meio perdido. Cadê aqui? Beleza. Vamos lá. O ciclo do ouro e o reflexo na sociedade açucareira que vai gerar a Guerra dos Mascates. Beleza? Lembrando, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ó, aqui tá o... Aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Alguns exemplos, mas tem a importância do açúcar, ocupação e colonização, qual a ordem certa de você estudar os tópicos que estão perante no edital da PMPE. Então, se você quiser saber, só dá uma olhadinha lá, coloca lá, resume aí, ponto Rafael. Lembrando também, ó, 76,5% do pessoal que assiste os vídeos aqui do canal não estão inscritos. Você está assistindo esse vídeo por uma gravação aqui no YouTube, cara, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta qualquer coisa, tá? Vai ajudar muito o engajamento do canal. E os dois penúltimos avisos, se você quer uma apostila totalmente bisurada de história, com imagens, toda colorida, para que você entenda todo o conteúdo, meu número está aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. Meu número está aqui. Se estiver vendo no Instagram, fala comigo. Ou no WhatsApp, pode falar comigo em qualquer rede social que eu vou estar te respondendo. E por último, cara, todo mundo aqui já tentou responder questões de história e simplesmente não encontra, né? Pensando nisso, eu fiz um caderno com 178 questões separadas por tópicos. Ah, Rafael, eu terminei de ver o tópico 1 do edital. Cara, vem aqui e responde questões do tópico 1. Ó. Aqui tá a questão e abaixo está o comentário. Tem dois PDF, tá? Um PDF está sem comentário nenhum, que você vai fazer o quê? Você vai responder, depois você vai olhar no PDF que está com comentário. Então todas vêm assim, ó. Gabarito letra A, por causa disso e disso e isso. Todas vêm bem explicada aqui. Beleza? Tranquilinho quanto a isso? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, de antemão, eu quero começar falando sobre um tema que você pode dizer, Rafael, por que você está falando sobre isso? Não tem nenhuma relação com o edital da PMPE. Cara, eu vou falar sobre isso e você vai entender. Tem calma, acalma teu coração. Eu vou falar sobre os assuntos que não estão no edital da PMPE, só que serve como base para que você entenda e eu vou passar de forma rápida, só para você dizer assim, cara, eu tenho uma base. Vamos lá. Expansão territorial. Vamos recapitular o que era que estava acontecendo no Brasil. Cadê? Eu fiquei perdido. Vamos recapitular o que era que estava acontecendo aqui no Brasil naquela época. No Brasil, nós estávamos vivendo, no tópico da última aula, falamos sobre a invasão holandesa, correto? Invasão holandesa, invade aqui Pernambuco, passa 24 anos aqui, de 1630 até 1654. Invasão holandesa, o governo de Maurício Nassau aqui, falando sobre tudo isso aqui no nosso último encontro. O que gera a invasão holandesa aqui em Pernambuco?
É uma coisa muito simples. É a exclusão dos espanhóis do processo açucareiro. Tranquilo quanto a isso? Tranquilo. Ah, Rafael, você está me dizendo que o Brasil só foi invadido porque os espanhóis foram excluídos do processo açucareiro? Sim. Por que eles foram excluídos? Devido à União Ibérica. O que é a União Ibérica? Basicamente a junção do rei de Portugal e da Espanha são o mesmo agora. O rei da Espanha manda em Portugal, porque tem uma crise dinástica e tudo mais. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma olhada lá no vídeo do canal do YouTube. Mas essa crise vai gerar uma vacância no poder português e quem vai assumir vai ser os espanhóis. Os espanhóis vão excluir a Holanda do processo açucareiro e a Holanda vai invadir Pernambuco. Só que vigorava antes o Tratado de Tordesilhas, correto? Vamos lá. Eu ir aqui mais para frente. Vigorava aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Cadê minha caneta, cara? Sumiu. Achei. Esse aqui é o segundo tratado de... não tá mostrando, agora está. Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas, beleza? Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas. Só que vamos lembrar, o que é o Tratado de Tordesilhas? É a divisão entre Portugal e Espanha do Novo Mundo, correto? Correto. Então, a América, que foi recém-descoberta, foi dividido entre Portugal, que fica com este lado, e a Espanha fica com este lado. Só que com a União Ibérica, o que é a União Ibérica? O Reino de Portugal passa a ser governado pela Espanha, correto? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele meio que perde a sua eficácia. Por que ele perde a sua eficácia? Porque se o rei da Espanha é o mesmo rei que Portugal, então esse tratado ele fica meio que negligenciado. Por quê? Porque quem tá aqui pode simplesmente vir para cá e quem tá para cá pode simplesmente ir para cá. Por quê? Porque é o mesmo rei. Então, era meio como se fosse presidente. Nós tínhamos o presidente daqui e o presidente daqui. Só que esse presidente daqui tá mandando nesse governo aqui. Então, se é o mesmo presidente, pouco importa se eu saio daqui para cá ou de cá para cá. Beleza? Isso que é o Tratado de Tordesilhas. Nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhas já, que estabelece em 1494 a divisão do novo reino, do novo mundo entre Portugal e Espanha. Por que eu tô falando isso? É que com o fim da União Ibérica em 1640, meio que teve uma treta, porque a galera que estava aqui na parte que era de Portugal passou para a parte da Espanha. Então, vai ter um monte de treta, então eles vão precisar sentar para reorganizar o território. Então, em 1750, eles se sentam e fazem o Tratado de Madrid. Então, esse aqui que será a nova configuração. Ó. A nova configuração do Brasil passará a ser esse aqui, ao invés do Tratado de Tordesilhas. É isso que vai gerar a expansão territorial. Um dos motivos. Outro motivo também crescente que faz com que aconteça a expansão territorial. O que é a expansão territorial? É o Brasil sair de uma configuração para outra, se expandir, aumentar o território. O gado. Por que é o gado? O gado, ele era criado aqui. Deixa eu ver se eu coloquei uma foto da Capitanias Hereditárias. Coloquei. Ó, esse aqui é o Tratado de Tordesilhas, tá vendo? Esta era a linha do tratado, onde estabelecia que esse lado era a possessão portuguesa e esse lado é a possessão espanhola. Só que com a União Ibérica, meio que isso aqui perdeu o sentido. Entendeu? Entendeu, né? Tranquilinho. Deixa eu ver se eu coloquei. Beleza. Ó, isso aqui é as capitanias hereditárias. Com as capitanias hereditárias, Pernambuco tem principalmente a plantação de cana-de-açúcar. Essa plantação de cana-de-açúcar, por óbvio, ela é feita no litoral. Litoral, beleza. Beleza. A plantação de cana-de-açúcar no litoral. Só que o gado, ele não pode ficar aqui no litoral. Por quê? Porque o gado começa a pisotear essas plantações de cana-de-açúcar. E o que é que vai ser feito para que essa plantação de cana-de-açúcar ela continue a ser plantada no litoral e não aconteça nenhum impedimento? O gado vai ser proibido de ficar aqui no litoral e vai ser mandado para o sertão. E com esse sertão, quando ele vai mandado para o sertão, o que era sertão? É tudo que não era litoral. Tudo que não era estava aqui no litoral, para ele era sertão. Então, com esse gado, ele não vai ficar preso aqui. Ele vai passar, ele passa do território, passa da linha de Tordesilhas, então ele vai para a parte que é espanhola e etc. Tá dando para entender o que é que foi a expansão? Calma, eu sei que você deve estar se perguntando o que é que isso tem a ver com a Guerra dos Mascates. Calma, que eu vou te explicar. Tranquilo? Então vai ocorrer, aqui esse tema foi tirado do edital da PMPE, mas eu vou falar bem superficialmente.
é que com essa expansão territorial, vale se ressaltar que aqui, neste território aqui, no sertão, vivia os índios. Os índios estavam aqui porque quando os portugueses chegam, eles correm para o interior da colônia, ele corre para o sertão da colônia, para que não tenha aquele embate com os portugueses. Então, quando ele chega aqui no sertão da colônia, com essa expansão territorial, depois do fim da União Ibérica, em busca das drogas do sertão, que é meio que especiarias encontradas aqui na região amazônica, como pimenta, enfim, essas coisas naturais, que essas especiarias, chamadas drogas do sertão, vai ocorrer o embate que vai ser denominado como Guerra dos Bárbaros. Então, a Guerra dos Bárbaros nada mais é do que esse embate que vai haver entre os indígenas e os portugueses. Lembrando, esse tema não saiu, estava no último edital e não está nesse, tá? Então, tranquilo, precisa só ter essa noção. Vai ser basicamente esse extermínio da população indígena. Tranquilo. Vamos seguindo aqui. Deixa eu vir aqui para o meu roteiro. Eu já falei sobre a expansão territorial, que o Brasil foi se reconfigurando, já te dei uma breve explicação. Ah, Rafael, por que você não vai se aprofundar em Guerra do Papa? Porque não cai no seu edital. Porque não cai no seu edital. E outra coisa que é bastante importante também é a descoberta do ouro em Minas Gerais. Descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, se eu estou falando da descoberta do ouro em Minas Gerais, claro, isso é óbvio que todos os olhos portugueses vão se voltar para a região das Minas Gerais. Por que, Rafael? Por que você está falando isso? Porque, vamos lá. Qual que era o objetivo principal das grandes navegações? Era encontrar ouro, não era? Era. Porque o mercantilismo, que era o modelo econômico que vigorava na época, quem tinha mais ouro e quem tinha mais riqueza era quem mandava mais, quem tinha mais poder. Então Portugal sai e faz o processo de grandes navegações em busca de ouro aqui no Brasil. Só que ele não acha. Não acha. Então no final do século XVIII, 1790 e um pouquinho, eles vão achar ouro na região de Minas Gerais. Rafael, por que isso é importante para Pernambuco? O que isso tem a ver com a Guerra dos Mascates? Tudo a ver, tudo a ver. A descoberta do ouro em Minas Gerais vai ter o que nós chamamos de mudança do eixo político. Então, o eixo político sairá da região de Pernambuco para a região de Minas Gerais. Isso nós podemos notar com a transferência da capital. Antes, a capital ficava organizada aqui no Nordeste, ficava em Salvador, e a partir da descoberta do ouro, para que nós temos uma fiscalização, nós temos a cobrança do imposto por esse ouro descoberto, é preciso que a sede do governo fique localizada o mais próximo possível dessa região que foi recém-descoberto o ouro, que é Minas Gerais. Então ele coloca o governo para a cidade do Rio de Janeiro. Tranquilo? Beleza, Rafael. Beleza, estou compreendendo. Então aqui nós temos a mineração do ouro, né, que era o ouro recém-descoberto, que era o aluvião, que era encontrado às margens do rio e tudo mais. Aqui são algumas. Aqui é o eixo. Basicamente, eles saíam da capitania daqui de Pernambuco e saíam do sul para cá, para Mariana, para Vila Rica, onde foi descoberto o ouro. Então, todos os eixos e todo mundo de Portugal, encontrou ouro. Poxa, vamos embora agora para Pernambuco. Eu vou me embora agora para o Brasil, para que eu consiga visualizar esse ouro, eu consiga captar esse ouro. Tranquilinho quanto a isso? Tranquilo. Calma que você vai entender qual a relação disso tudo com a Guerra dos Mascates. Deixa eu ver aqui, cadê meu... Vamos lá, vamos seguir. Beleza, Guerra dos Mascates. Chegamos a falar sobre a Guerra dos Mascates. Deixa eu colocar aqui um tópico Guerra dos Mascates. Vou falar bem rápido, tá? Porque não tem muito mistério. Eu vou falar tudo que você pode imaginar e em questões, e vou te provar isso quando nós formos responder questões sobre a Guerra dos Mascates. Beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Crise açucareira e formação de quilombos e os eventos anteriores. Como eu já te falei, a Guerra dos Mascates é meio que um acontecimento em seguida da insurreição pernambucana. Por quê? A Guerra dos Mascates ocorre no ano de 1700... Cadê minha caneta? Aqui. 1700... Ué, quer riscar não? 1710 é quando ocorre a Guerra dos Mascates. E quando eu estou falando de insurreição pernambucana,
1654. Então, 1654 nós temos a expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Por que você está falando que tem uma ligação direta? Por quê? Porque a história é uma sucessão de fatos. Você não pode chegar e estudei sobre a insurreição pernambucana agora, eu vou estudar sobre o governo de Vargas, 1930. Cara, você vai ficar, pô, o que aconteceu durante esse meio período, durante todo esse período? Você vai ficar perdido, você vai ficar louco. Então vem comigo que aqui nós vamos seguir uma sequência lógica de fatos que ocorrem aqui, enfim. Então, a expulsão dos holandeses, ela tem ligação direta com a com a Guerra dos Mascates. Aqui eu tô meio lento, não dormi muito bem hoje. Vamos ter fé em mim. Qual é a consequência direta da expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco? A consequência direta está aqui, ó. Nisso aqui, ó. Ah, não tá tão nítida a imagem, mas, ó, vão plantar batatas. Aqui é o pernambucano falando. Aí o que é que os holandeses falam? Não, vamos plantar açúcar nas Antilhas e vocês vão se arrepender de nos terem expulsados. Isso significa que o quê? Que essa insurreição pernambucana, que essa expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco tem uma consequência direta com a crise do açúcar que vai ser instaurada aqui em Pernambuco. Por quê? Porque a partir do momento que os holandeses são expulsos daqui, eles vão para as Antilhas, produzir o açúcar antiliano, o açúcar das Antilhas. E Portugal e Pernambuco, a partir de agora, vai começar a ter um concorrente direto, que até mesmo um concorrente, o açúcar de beterraba, que é produzido nas Antilhas, é bem mais barato do que o açúcar produzido aqui em Pernambuco. Então, eles vão produzir um açúcar mais barato, um açúcar de melhor qualidade, e Pernambuco vai lascar-se. Com isso, consequentemente, nós teremos uma decadência da economia açucareira. E a economia açucareira é a base do governo pernambucano. É a base da cidade de Olinda. É Olinda que tem a plantação de canas-de-açúcar com senhores de engenhos. E a partir desse momento vai começar o quê? Vai começar a entrar em forte decadência. Tranquilo? Entendemos isso, que a insurreição pernambucana tem ligação com o açúcar que será produzido nas Antilhas a partir de agora pelos holandeses, e que isso vai gerar o quê? Vai gerar uma crise na economia açucareira. Vamos lá. Eu já falei, né? Consequências da expulsão dos holandeses. E, cara, vamos lá. Outro ponto que eu vou reforçar, e eu já falei na nossa última aula. Cara, enquanto tá rolando essa guerra, que essa guerra dura o quê? Dura 9 anos, correto? Toda essa guerra para a expulsão dos holandeses vai durar 9 anos. Então, meu amigo, vai ser tempo. Então, se dura 9 anos, cara, durante esse período, o escravo não vai ficar esperando lá o seu senhor de engenho voltar para escravizá-lo. Não, não vai ficar esperando não. Enquanto tá rolando toda essa guerra para expulsar os holandeses daqui, seus escravos vai começar a fugir, vai começar a meter o beco e vai começar a formação dos quilombos. Isso aqui, ó, esse aqui vai começar a ser formado. Quilombos de engenho. Mas calma que vai ter uma aula específica falando sobre a formação dos quilombos. Eu só quero que você entenda que, ó, tudo está interligado na história. Ao momento que nós estamos tendo a insurreição pernambucana, os senhores de engenho estão lutando para expulsar os holandeses daqui, e essa expulsão dos holandeses está dando brecha para que forme esses quilombos no meio do território pernambucano. Tranquilo? Tranquilo. Outro fator importantíssimo que eu quero tratar aqui. Aqui na imagem que representa essa guerra dos marcados. Deixa eu apagar toda a tinta aqui. Vamos lá. Existem dois tipos de revoltas que ocorrem aqui no Brasil. As revoltas nativistas e as revoltas separatistas. É bom que você anote isso, que a banca pode querer te confundir em algum momento quanto a isso. Quando estou falando de revolta nativista, é uma revolta local. O que significa isso? A Guerra dos Mascates é uma revolta nativista. Eu ainda não te falei o que é a Guerra dos Mascates, eu estou te dando um entendimento mais amplo, mas eu já vou te dar uma explicação. A Guerra dos Mascates é uma guerra que ocorre entre Olinda e Recife. Então, é um local, é restrito àquele local. É uma briga em um local. Pensa que é uma briga entre bairros, que é uma briga entre cidades. Não atinge todo o estado e tampouco o Brasil inteiro. É uma revolta local, é uma revolta que ocorre entre Olinda e Recife. Rafael, me dá um exemplo de uma revolta emancipacionista e uma revolta separatista? Eu te dou um exemplo com o maior prazer. Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador é outro exemplo.
elas ultrapassam as linhas de um território pernambucano, de uma cidade. Ela abrange todo o país, ou seja, todo mundo fica sabendo que o que está ocorrendo aqui em Pernambuco. E não é que na Revolta Nativista não saiba, mas o objetivo da Revolução Pernambucana é o quê? É se separar, é separar-se do Brasil, separar-se de Portugal e formar uma república independente. A Bahia formar um país independente, Pernambuco formar um país independente. Então, o objetivo de uma revolta separatista é bem óbvio que eu estou dizendo, mas é se separar de Portugal. Tranquilo? Vocês estão entendendo? Tá dando para compreender basicamente o que eu estou falando? Se tiverem com alguma dúvida, vocês podem digitar aqui o chat, abrir o microfone e perguntar, tá? E deixa eu voltar aqui para a imagem aqui, cadê? Beleza. Tá falando, sim. Então, tem aquele sentimento de vamos se separar do Brasil. Uma revolta nativista, não. A Guerra dos Mascates é uma guerra local. Por que ocorre essa guerra? Porque, de um lado, nós temos os senhores de engenhos, que são os olindenses, e de outro lado, nós temos os mascates, que são os recifenses. Eu te falei que Recife estava em ascensão, Recife estava progredindo muito, se urbanizando muito. Por quê? O governo de Maurício Nassau fica com sua sede na cidade do Recife. Nós teremos a construção da ponte, ele faz o boi voar, tudo aquilo que eu já te falei no nosso último encontro. Então a cidade de Recife começa a se desenvolver em larga escala, enquanto os senhores de engenho estão fazendo o quê? Plantação de cana-de-açúcar. Ah, Rafael, a cana-de-açúcar, aquela mesma cana-de-açúcar que está em decadência, você está entendendo o que eu estou te falando? Enquanto os senhores de engenho estão em plena decadência, por quê? Começaram a competir com o açúcar das Antilhas. Por isso que eu estou dizendo, tem todo o molejo, cara. Tem todo o Beregue Jason, sabe? Tem toda a ligação histórica. Enquanto os senhores de engenho estão, ó, na merda, por quê? Porque o açúcar está extremamente desvalorizado, está competindo em mercado internacional. O que Recife está fazendo? Recife, comércio. Independente, meu amigo, se o Brasil está em crise ou não, o comércio continua a girar. Você tem que comprar comida, você tem que fazer tudo, 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 tudo. Enquanto o Recife está progredindo economicamente, porque eles não dependem da produção de cana-de-açúcar, e sim do comércio, que o comércio do Recife é muito forte. Até hoje, meu amigo, se você for na cidade do Recife, tem aquele cara, solte minha camisa, solte minha camisa. O Recife, o centro do Recife é muito caótico. Então, até hoje, então imagina naquela época. É uma característica histórica. Recife sempre foi muito pautada no comércio, enquanto Olinda era os senhores de engenho. Senhores de engenho esses que estavam em plena decadência, porque o processo açucareiro estava na merda. Tava todo mundo ó, lá embaixo. Tranquilinho quanto a isso? Tranquilinho quanto a isso. Vou beber água de novo porque eu tô com sede. Então eu já te falei sobre a revolta nativista e a reforma e as revoltas separatistas. Se a questão vier dizendo assim, a Guerra dos Mascates, uma revolta separatista, nem termina de ler. Pode marcar errado e correr pro abraço que você vai gabaritar. Quando estiver falando de revolta separatista, ele não pode falar na mesma frase Guerra dos Mascates. Ele tem que falar o quê? A Guerra dos Mascates é uma revolta nativista que é uma guerra entre os senhores de engenhos, que são os olindenses, e os mascates, que são os recifenses. Outro termo que também pode se utilizar para determinar entre Recife e Olinda essa relação é que os senhores de engenho de Olinda começa a pegar empréstimos, começa a pegar dinheiro com a galera que está lá no Recife. Por quê? Recife está começando a ganhar dinheiro com o comércio e Olinda está lascada. Então, os credores que vai fornecer os créditos, o dinheiro, são os recifenses. Então, nós temos de um lado recifenses, que é os credores, e de outro lado nós temos olindenses, que são os devedores. Tranquilo quanto a isso? Tranquilo quanto a isso. Por que essa guerra acontece? Basicamente, porque apesar de Recife estar sendo próspero economicamente, Recife não tinha autonomia política. Isso significa o quê? Entenda Recife como sendo um bairro de Olinda. Um bairro ele tem autonomia? Um bairro ele pode decidir?
Não, um bairro ele não pode decidir. Então Recife nada mais era que um bairro. Vamos simplificar para ficar entendível. Recife era um bairro de Olinda. Eu não estou dizendo assim, tô falando entre aspas, em grosso modo para que você entenda. Recife era um bairro de Olinda, ou seja, não tinha autonomia administrativa. Mesmo eles tendo dinheiro, eles não podiam ter uma Câmara Municipal, ter os seus governantes, tipo prefeito. Eles não podiam ter isso. Por quê? Porque eles não tinham autonomia administrativa. O que é que eles queriam? Eles queriam essa autonomia administrativa e principalmente por Recife ser um bairro, eu tô colocando entre aspas aqui, o Recife ser um bairro de Olinda, tinha que fazer o quê? Tinha que pagar impostos a Olinda. E a Olinda já estava lascada. Pega os empréstimos com os recifenses e Olinda tinha o quê? Autonomia administrativa. É simplesmente incrível. A história do Brasil é imoral. O que é que os olindenses vão fazer? Os olindenses vão fazer uma lei perdoando as suas próprias dívidas. Basicamente é o quê? Eu, Rafael, empresto dinheiro a X e X faz assim, cara, eu tô baixando a lei, assinei um papel aqui que eu não vou te pagar. E agora, como eu tenho autonomia administrativa e tu não tem, eu não vou te pagar. Isso aqui é lei, tu vai ter que seguir. Que merda é essa, pô? Tu tá me devendo e não vai me pagar. Eu tô prosperando economicamente e tu tá ligado? Eu quero minha autonomia política. Então, basicamente vai ser essa Guerra dos Mascates vai ser um conflito local onde Recife quer se separar de Olinda e ter sua própria sede administrativa. Em grande loco, é isso. Mas vamos aprofundar? Vamos aprofundar. Eu te falei sobre os fatores da crise açucareira, só reforçando, né? São 3 fatores. Primeiro, a destruição de Pernambuco durante a guerra, que é a insurreição pernambucana, são 9 anos de pura guerra e puro caos aqui em Pernambuco. Expulsar os holandeses daqui não foi fácil, foram 9 anos lutando, e consequentemente o território pernambucano vai ficar destruído e um caos total. Tranquilo? Tranquilo quanto a isso? Tranquilo. Outro fator, queda do preço do açúcar devido à concorrência com as Antilhas. Igual eu te falei, tô sempre batendo essa tecla. Os holindenses, os senhores de engenho de Olinda, lascaram-se porque a partir do momento que a Holanda é expulso daqui, eles vão lá para as Antilhas para produzir um açúcar com maior qualidade e mais barato. E também processo de descoberta lá em Minas Gerais, com a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, né? Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, todo mundo deixa Pernambuco de lado, Pernambuco que já estava na merda, Pernambuco que já estava lascado, e começam a voltar os olhos agora para o eixo ali, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, toda aquela área, principalmente a área de Minas Gerais, que é onde é descoberto o ouro. Tranquilo? Então, são esses fatores que vai levar à crise açucareira. Outro termo também que pode ser denominado é os mascates versus os mazombos. Vai anotando aí, que são sinônimos que a banca pode trazer. Os mascates, que eram os comerciantes de Recife, e os mazombos, que eram os senhores de engenho. Também pode ser chamado de mazombo. Como eu te falei, Recife está crescendo economicamente e Olinda está em pleno declínio. Deixa eu ver aqui que eu posso falar mais. Não vou mais bater nessa tecla, eu tenho certeza que você já sabe que a Guerra dos Mascates é uma revolta nativista, é uma revolta que não tem cunho de separar o Brasil, não tem cunho de independência, não. É uma revolta local, é uma briga entre Recife e Olinda. Uma disputa interna dos senhores de engenho contra os Mascates. Beleza, Recife vai buscar sua autonomia em questão de Olinda, tudo aquilo que eu já falei, e Portugal vai intervir, Portugal vai se meter nessa guerra, ver assim, cara, os dois estão uma treta, eu vou ter que tomar um partido. Portugal fica ao lado dos... E aí, Portugal fica ao lado de quem? Você sabe, comenta aí no chat. Caramba, isso aí, que drama. Portugal fica ao lado dos recipientes. Portugal fica ao lado dos senhores dos mascates. E os senhores de engenho fica de escanteio. Fica escanteio. Enquanto Portugal diz assim, Recife, eu vou te elevar à categoria de vila. E tu não vai precisar mais ser dependente da cidade de Olinda. Tu agora vai ter a tua independência política administrativa. Olinda não vai gostar. Olinda vai invadir a cidade do Recife. Vai rasgar a carta que Portugal mandou elevando a cidade do Recife à condição de vila. Vai destruir o Pelourinho e vai ficar em um ano depois
Recife invade Olinda de novo, faz um monte de treta lá. Em 1711 é consolidado e Recife se torna uma vila independente da cidade de Olinda. Ou seja, tem sua própria arrecadação de impostos, tem a galera que vai administrar a cidade do Recife e tudo mais. Até porque Recife estava em crescimento econômico, enquanto Olinda estava em plena decadência. Isso aí nós já entendemos quanto é isso. Tranquilo? Tranquilo. Outro fator, outra figura importante que pode vir cobrando na sua prova é o Bernardo de Vieira de Melo e o Grito da Independência. Basicamente, Bernardo Vieira de Melo, que era o líder olindense dessa guerra, ele vai meio que proclamar a independência. Peraí, Rafael, peraí, eu não tô entendendo. Tá falando que o cara proclamou a independência em uma revolta nativista? É, mas é o que os historiadores falam, que tipo, ele tinha o objetivo de proclamar, entre aspas, a independência. É o primeiro grito de independência, mas é sufocado e não tem tanta relevância. Tranquilo? Tranquilo. Consequências da Guerra dos Mascates. Recife continua consolidado como uma vila autônoma da cidade de Olinda. Recife não se torna de imediato a capital de Pernambuco, mas vai conquistando, vai revezando. A capital fica um ano, se não me engano, eles até Olinda e Recife fica revezando qual seria a capital de Pernambuco. Um ano fica em Recife, um ano fica em Olinda, 6 meses, etc. E é isso. Tudo de história, tudo de história não, tudo em relação à Guerra dos Mascates, é basicamente isso aqui. Se você quer saber como é cobrado a Guerra dos Mascates em questões, adquire aqui abaixo, se você está vendo no YouTube, o nosso material de questões. Agora, vamos responder algumas questões sobre Guerra dos Mascates, só que você sabe que não fica gravado aqui no YouTube, é só para o pessoal que está no Google Meet. Então, participa, fala comigo aqui no link da descrição para entrar no grupo e participar ao vivo dos Google Meet, que é onde nós respondemos questões. Agora nós vamos responder questões. Pessoal do Instagram e pessoal do YouTube, muito obrigado. Pessoal do YouTube, pessoal do YouTube que está acompanhando aqui, pessoal do Instagram que está na live, né? Muito obrigado por ter acompanhado até agora. E eu vou finalizar a live aqui, vou parar a gravação e nós vamos só responder questões agora. Beleza? Para você ver que esse tema, assim, pô, tranquilinho, em 35 minutos nós falando sobre tudo sobre esse tema. Tranquilo? Tamo junto e é nóis.